A paz do Senhor, queridos, como vocês estão? Estão bem? Com saudades? Eu também, mas graças a Deus pelo privilégio e oportunidade de estarmos aqui compartilhando da palavra de Deus, certo? Vocês estão acompanhando as lições? Muito bem, vamos orar? Amado Jesus, eu te agradeço e te louvo, Senhor, pela oportunidade de poder compartilhar mais um pouco da tua santa e gloriosa palavra. Abençoe cada ouvinte, Senhor, nesta manhã, para que a tua palavra, Senhor, que através dela, Senhor, os corações, Senhor, se abram e reconheçam que só o Senhor é Deus, que somente através de Jesus Cristo, Senhor, somente através do novo nascimento, Senhor, podemos ver o reino de Deus. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 4, né? Que tem como título Jesus e Nicodemos. Glória a Deus. A lição de hoje encontra-se em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículos do 1 ao 7. E o versículo 16 ao 18. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E esse versículo é o texto áureo, né, de toda a Bíblia, da nossa fé. Glória a Jesus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse personagem, né, que pediu para ter um encontro com Jesus. Glória a Jesus. E quem é esse personagem? Nicodemos. Então vamos conhecer um pouquinho, vamos saber quem era Nicodemos. Aleluia. Aí aqui na lição vai dizer, uma visita especial. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um homem nobre e provavelmente rico em Jerusalém. Ele era um mestre da lei, isto é, um profundo conhecedor das Escrituras. Fazia parte do grupo dos fariseus e era membro do Sinédrio. Então, Nicodemos era um homem nobre, né, provavelmente rico, como diz a lição. Ele era um mestre da lei, porque ele era conhecedor da lei, né? Ele conhecia muito, tinha um profundo conhecimento da lei. E fazia parte do grupo de fariseus, fariseus que eram uma seita do judaísmo. E também ele era um membro do Sinédrio. Então, para ser um membro do Sinédrio, o que é Sinédrio? Sinédrio era um conselho formado por 70 homens, glória a Jesus, judeus influentes no templo. Eram homens que seguiam a lei. E esse conselho era responsável pela tomada de decisões na cidade e por julgamentos de causas sociais e religiosas. Trazendo para nós hoje, é como se fosse um tribunal. Né? Esses 70 homens, eles eram responsáveis, né, para julgar a causa tanto religiosa como social daquele povo. Né? Hoje não é assim, mas nos tempos de Jesus era assim. Então ele era um desses 70 homens que fazia parte do Sinédrio. Glória a Deus. E uma certa noite, este homem, Nicodemos, ele pediu para ter um encontro com Jesus à noite. É interessante, né? Nós não sabemos, a Bíblia não diz assim o porquê ele pediu para se encontrar com Jesus à noite. Mas foi uma conversa bem proveitosa, tão abençoada, que ficou registrado para nós hoje. Glória a Jesus. Aí aqui na lição vai dizer, uma conversa franca sobre o reino de Deus. E sobre o que foi esta conversa? O que foi, assim, qual a curiosidade de Nicodemos e o que foi que Jesus passou para ele nessa conversa, né? Nós sabemos que Jesus, por onde ele andava, uma multidão, ele era um pregador de multidão, sempre tinha uma multidão acompanhando, porque algo chamava a atenção daquele povo. E o que era? Os milagres que ele realizava. E com certeza com Nicodemos não foi diferente. Algo chamou a atenção daquele homem.
que, como a gente já leu aqui, era um mestre, um doutor da lei, né? Porém, algo em Jesus chamou a atenção de Nicodemos. Glória a Deus. Então, a conversa que Jesus teve com Nicodemos foi sobre o quê? Sobre o reino de Deus. Glória a Jesus. Jesus, ele veio ao mundo, né? Os judeus, eles esperavam um libertador, esperavam um rei de uma forma diferente da que Jesus veio. Porque Deus, ele superou todas as expectativas humanas. Ele não veio como aquele povo esperava. Jesus veio ao mundo numa família humilde, de uma forma humilde, e trazer um novo reino, mas não como aquele povo esperava. E sobre isso ele falou com Nicodemos naquela noite, né? Ele falou que o reino de Deus não é um reino material. Isto é, não é um reino físico, não tem uma sede, não se limita a uma vida. O reino de Deus é maior do que todos os reinos que já existiam. E ele não pode ser destruído. Glória a Deus. Você pode conferir no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Também Jesus, naquela noite, esclareceu para ele com certeza que o reino de Deus não é partidário. O reino de Deus não pertence a um povo específico. Não só veio para um povo, salvar só um povo, né? Ele não tem uma bandeira ou uma cor. Ele está aberto a todos os povos e a todas as pessoas que desejarem entrar nele. Também você pode conferir, sempre com a Bíblia na mão, certo? Em Romanos capítulo 10, versículos 12 e 13. E também, com certeza, Jesus falou que o reino de Deus preza pela justiça. No reino de Deus, toda forma de injustiça e maldade é reprovada. Nele não há exclusão de pessoas. Está aberto a todos, mesmo aqueles que são desprezados pela sociedade. Então, é totalmente diferente, né? Do reino humano. E você pode conferir em Lucas, capítulo 6, versículo 20. E, por último, com certeza, Jesus falou sobre o novo nascimento. Que foi aí onde despertou ainda mais a curiosidade daquele homem, quando Jesus falou sobre o novo nascimento. Jesus falou assim, que eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E aquela palavra, com certeza, chamou a atenção de Nicodemos. Vocês podem conferir na nossa leitura, glória a Jesus, né? E aqui em João 3, do 1 ao 7. Vamos ver o que é que está escrito, para que a gente entenda melhor a conversa entre Jesus e Nicodemos. Ele diz assim: perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, ou não pode entrar no reino de Deus. E com certeza essa palavra despertou ainda mais a curiosidade de Nicodemos, porque quando você vai acompanhar a leitura mais adiante, Jesus diz assim, tu és mestre em Israel e não sabes disso? É aquele homem que conhecia toda a lei, que fazia parte ali do sinédrio, mas ele não entendeu o que Jesus quis dizer quando Jesus falou em nascer de novo. Glória a Jesus. Então, Jesus falou o quê? Que esse novo nascimento da água e do Espírito, mas não é um processo humano, não é um processo, sim, tem que ter a partir de uma decisão, né? Com certeza começa através de uma decisão. Aí vem a questão do livre-arbítrio. Deus nos deu livre-arbítrio para escolher. Então você pode decidir. É uma decisão que você tem que tomar. Mas a partir da decisão que você toma de aceitar Cristo, de abrir o seu coração para Jesus,
Aí começa o processo do novo nascimento, né? Que é através da água e do Espírito. É algo que é o Espírito Santo que faz. É como se fosse assim, um banho, uma regeneração que o Espírito faz na vida daquele que aceita a Cristo. Aí aqui na lição vai dizer, nascer novamente da água e do Espírito significa ter a maneira de pensar, o coração e o caráter transformado pelo conhecimento da palavra. Somente a partir desse processo uma pessoa pode experimentar o reino de Deus. Então, o novo nascimento é uma questão também de mudança de vida, mudança de hábito, e não só no exterior, mas começa no interior, né? Uma vida velha deixada para trás, como diz nas Sagradas Escrituras, né? Que a partir do momento que você recebe a Cristo, você recebe uma nova vida. Você vai viver agora uma nova vida em Cristo e com Cristo. Então é uma mudança de atitude, é uma mudança de pensamento. Glória a Jesus. Aí aqui Jesus esclarece, eu coloquei aqui, né? Jesus esclarece, não é um ato humano, mas uma obra do Espírito Santo. Começa através de uma decisão, né? Que nós tomamos em abrir o nosso coração para Cristo, mas a partir desse momento o Espírito Santo começa um processo na vida daquele que se decidiu para Jesus. Começa agora a tirar tudo aquilo que realmente a gente fazia que não agradava a Deus, e começa agora a nos dar entendimento, graça para que possamos entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida e começar a seguir os passos de Jesus. Então é algo sobrenatural, como ele no início da conversa aqui, ele disse que não é algo material, né? O reino de Deus é algo espiritual, é algo que a nossa mente humana não pode, assim, ainda não alcança, mas que através do Espírito Santo, ele nos capacita para quê? Para que nós possamos um dia estar com Cristo, né? Porque essa é a esperança daquele que nasce de novo, daquele que entrega a sua vida para Cristo. E ele diz, envolve a purificação. Como eu falei, é como se o Espírito Santo viesse, desse um banho, fizesse uma lavagem na vida daquela pessoa que entregou a vida para Cristo. E ali começa o processo de purificação, de regeneração. Ninguém pode fazer parte do reino de Deus se não nascer de novo. Aí começa a mudança tanto interior como exterior. Glória a Jesus. Aqui, o último tópico diz, Deus amou o mundo tanto que entregou o seu Filho, né? Que é o nosso texto áureo, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, naquela conversa, com certeza, Jesus deixou muito claro para Nicodemos a questão de todos os homens estarem na mesma condição. Que condição é essa? Afastados de Deus, do amor de Deus, porque sabemos que depois que Adão e Eva pecou, toda a humanidade ela se afastou, né? Criou uma barreira entre Deus e o homem. Glória a Jesus. E somente através do amor de Deus pela humanidade, a ponto de entregar o seu Filho, né, o seu único Filho, para vir a este mundo, para sofrer, morrer no lugar de cada um de nós, de toda a humanidade, foi capaz de nos resgatar, nos trazer de volta à comunhão com Deus. Então, todos os homens estão na mesma condição. E isso não é tanto rico como pobre, religioso ou não, pequeno ou grande, estão na mesma condição, separados de Deus. E o reino de Deus tornou acessível por causa da iniciativa de Deus, de quê? De trazer, né? De mandar o seu Filho para sofrer em nosso lugar. Glória a Jesus. E através dessa graça,
né, que é um favor imerecido. A salvação, ela é pela graça. Por mais que eu faça caridade, que eu seja bonzinho, mas nada disso vai fazer com que eu adquira a salvação. Só através do sacrifício de Jesus Cristo, né? Só através da minha fé em Jesus, só através de eu crer que Ele veio a este mundo, morreu, sofreu em meu lugar, é que vai me conceder a salvação. Por mais que eu procure me esforçar, por mais que eu tenha boas obras, não são as obras que vão me conceder a salvação. Pelo contrário, eu vou praticar as boas obras porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Glória a Deus. E aqui, por último, uma decisão necessária. O novo nascimento é um processo de transformação de vida através da palavra e do Espírito Santo. Embora tal processo não possa ser executado por força humana, ele começa com uma decisão do coração. Tá vendo aí? Então começa a partir de uma decisão. A partir do momento que eu decido abrir o meu coração, a minha vida para Cristo, agora o Espírito Santo começa esse processo de regeneração na minha vida, que é o novo nascimento. O novo nascimento só pode acontecer quando o ser humano abre o seu coração para Deus e crê em Jesus Cristo como Salvador. A fé é indispensável, não há salvação sem fé. O perdão dos pecados está disponível para todos os que creem em Jesus Cristo como Salvador. É preciso fazer uma escolha, uma decisão precisa ser tomada. Então, com certeza, essa conversa que Jesus teve com Nicodemos foi muito proveitosa, foi muito boa, tão maravilhosa que ficou aqui registrado para nós hoje. E através dessa conversa nós sabemos que para nós nós chegarmos ao reino de Deus, nós temos que passar por esse processo, né? De novo nascimento, abrir o nosso coração para Cristo e que o Espírito Santo vem e lava, né? E nos transforma em um novo homem, em uma nova mulher. Glória a Jesus. E aqui, por fim, diz assim: Deus revelou seu amor à humanidade, enviando seu próprio Filho para sofrer por ela. E Jesus assumiu esta missão. Quando João afirma que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, só através de quê? Do sacrifício de Cristo é que nós obtemos a salvação. Essa graça imerecida, né? Porque nós não merecíamos de forma nenhuma. Se Deus ele não tivesse amado a humanidade, se não tivesse já planejado não tivesse esse plano de salvação, nós hoje talvez nem estaríamos aqui mais. Mas é por causa do amor de Cristo, ainda com toda a dificuldade, ainda com tudo que acontece nesse mundo, mas nós só permanecemos aqui firmes por causa do amor de Cristo. A lição não fala, nem a Bíblia fala, se depois dessa conversa Nicodemos abriu seu coração para Jesus, mas com certeza, só o fato dele ter a curiosidade, né, dele querer ali conversar com Cristo, já nos desperta que alguma coisa em Cristo despertou nele o desejo de saber mais sobre o reino de Deus. E mais lá na frente, nós vamos ver que quando Jesus foi sepultado, Nicodemos estava lá também, com José de Arimateia, né? Ele ajudou ali a comprar as especiarias para, como é que se diz? Eu esqueci a palavra, que antigamente se arrumava o corpo de uma forma diferente de hoje, né? Tinha que ter muitas especiarias ali, e ele foi um dos tais que estava presente nesse momento. Então, com certeza, aquele momento, aquela conversa que Nicodemos teve com Jesus, algo aconteceu na vida dele. Se ele estava presente no momento que Jesus foi julgado, com certeza, porque ele fazia parte do Sinédrio. E eu creio que ele foi um daqueles que foi contra aquele julgamento.
Mas também nas Sagradas Escrituras mostram que ele estava presente no julgamento de alguns dos discípulos de Jesus, né? E não informa a posição, não revela a posição que esse homem estava, mas com certeza ele estava acompanhando tudo direitinho e lembrando daquelas palavras de Cristo, né? E com certeza a vida dele foi transformada depois dessa palavra, depois daquela conversa com Cristo. E que assim seja na minha vida e na sua vida. Na minha já aconteceu, glória a Deus, né? Eu abri o meu coração para Cristo e hoje eu sou uma nova criatura, graças a Deus. E que você que ainda não abriu o seu coração, talvez você venha para a igreja, talvez você participa até da escola bíblica dominical, mas ainda não teve aquele entendimento de que para ver o reino de Deus, que um dia quando Jesus voltar, que para você estar com Cristo, você tem que nascer de novo, você tem que ser uma nova criatura, você tem que abrir o seu coração para que o Espírito Santo venha fazer essa limpeza, venha fazer morada e fazer de você uma nova criatura. Então que você tome essa decisão. Não espere muito não, porque Jesus está bem próximo, mais do que a gente imagina, né? Que Deus te abençoe, te dê essa oportunidade, esse privilégio de você abrir o seu coração para Cristo e que Deus venha fazer morada na sua vida e fazer de você um novo homem. Amém?